Ano que vem as Olimpíadas acontecem aqui no Brasil, né, Gabi? E a expectativa já é grande. É isso mesmo, Paulo. Todo mundo fica com ansiedade para saber como vai ser a performance brasileira. E nós conversamos com a Hortência para ela falar o que ela acha da performance brasileira, das expectativas no basquete. Vamos conferir. Olha, nós temos dois cenários. O basquete masculino, eu vejo uma das melhores seleções que eu já vi jogando, independente se eles tiveram bons resultados ou não. Eu acho que tem grandes atletas, é uma equipe mais completa. Nós vivemos um outro cenário do basquete mundial. Eu gosto muito do masculino. O feminino, infelizmente, eu já não tenho tanta esperança de que a gente, em 2016, vá conseguir subir ao pódio e fazer um bom papel. Apesar de estar torcendo muito por elas, mas eu vejo muita dificuldade, poucas atletas e pouco tempo de trabalho. E ainda sobre os esportes olímpicos, nós conversamos com o boxeador Yamaguchi Falcão, não é mesmo, Paulo? Isso mesmo, Gabi. Ele falou um pouquinho do desenvolvimento do boxe aqui no Brasil. Vamos conferir. Eu acho que o boxe tem capacidade, tem atleta para isso. Os atletas estão começando a se mostrar, estão começando a crescer. Hoje o boxe tem um centro de treinamento. Então pode ter certeza que o judô tem um centro de treinamento dele, então mostrou isso, está vindo com mais medalha. Pode ter certeza que o boxe também está começando a aparecer. Hoje temos atleta que está fazendo feito lá fora, no Mundial, na WSB, está trazendo medalhas lá de fora. Tenho certeza que o Brasil vai chegar uma hora que vai igualar o judô. E aí, Gabi, você acha que os brasileiros vão sofrer muita pressão com as Olimpíadas aqui? Ah, Paulo, eu acho que sim. Disputar um torneio em casa é sempre uma responsabilidade a mais. Pois é, eu concordo com você, mas o velejador Las Grael tem uma versão um pouquinho diferente. Será que a gente pode tirar vantagem disso? Dá uma olhada. A cobrança ela pode ser vista, se você canalizar essa energia, como um fator positivo. Tanto que sempre que um país cedia a Olimpíada, ele costuma ter um pico de desempenho, né? Ele sai da curva padrão e aumenta a quantidade de medalhas, depois cai um pouco sustentavelmente ou não. Então, é o fator do brasileiro estar aqui com a torcida, e a torcida traz apoio, né? É a questão do orgulho, a pessoa fica mais confiante, o orgulho próprio, a questão climática, a questão de você estar cedendo a Olimpíada, surgem mais recursos públicos e privados em favor do atleta e da equipe, e o fato de você conhecer melhor as instalações esportivas. Então, se bem canalizado, isso pode ser positivo. Agora, o Brasil está acostumado com a cultura do futebol, que só importa a vitória. Se o Brasil numa Copa do Mundo é eliminado nas quartas de final, o povo fica triste. Se perde na final, parece que é pior. É estranho esse fenômeno. Paulo, essa questão do Brasil ser ou não ser uma potência olímpica está sempre em pauta, não é mesmo? É mesmo, Gabi. E essa questão, como é um pouco mais polêmica, vamos deixar para o Lauter Nogueira dar a opinião dele. Para chegarmos naturalmente a sermos uma potência olímpica, temos que trabalhar a massa de praticantes de esporte. Isso a gente consegue mexendo nas escolas. Ali, essa base das escolas de milhões de jovens carentes, às vezes, financeiramente, mas muitas e muitas vezes carentes de atividade física, da prática da atividade física rotineira. Isso não acontece mais. Há 30, 40 anos atrás, o esporte escolar era mais desenvolvido do que agora. Esqueceu-se. Por quê? Prioriza-se o alto nível, o alto rendimento. Nossa, nossos atletas de alto nível e alto rendimento, efetivamente, aqueles que têm talvez chance de buscar uma medalha olímpica, não passam de 200 e envelhecem. Então o que tínhamos para Londres é o que teremos para o Rio de Janeiro, só que com uma carga de 4 anos a mais nas costas desses próprios coitados, que fica aquela expectativa de que ele agora vai, não vai. A história de Londres deverá se repetir com algumas pequenas diferenças aqui positivas para nós por conta do mando de campo, de jogarmos em casa. Profissional consagrado no jornalismo esportivo brasileiro, Josino Ribeiro completa 20 anos de carreira. Viagens no Brasil e no exterior fazem parte da rotina desse jornalista. E uma profissão como essa, impossível não acumular histórias e experiências. Josino, nesse tempo todo de carreira, bastante história para contar, né? Tem muita história para contar. Aliás, eu não saberia nem contar todas elas, porque tem histórias alegres, tem histórias emocionantes, tem histórias tristes também. Mas o futebol, o esporte em si me proporcionou muitas histórias que eu vou levar para o resto da minha vida. E
Tem algum bastidor assim de alguma gravação que você acha que vale a pena ser contado? Tem, não em detalhes, mas tem, né? Nesse mundo do futebol, por exemplo, tem muitas coisas curiosas, coisas engraçadas que os torcedores não conhecem. Uma das experiências mais emocionantes que eu tive, sem dúvida, foi no Marrocos, no Mundial de Clubes, quando o Atlético foi para o Marrocos. Então lá nós tivemos histórias engraçadas, de cultura diferente, culinária diferente. Eu tive que aprender a lidar com isso. Tem história engraçada de alguns anos atrás, de um jogador de futebol me pedir para arrumar uma namoradinha para ele no fim de semana que a gente estava numa viagem. Eu falei, não, peraí, você está confundindo as coisas, eu sou profissional do jornalismo, não vou fazer esse tipo de coisa. Mas aí depois o cara levou numa boa e ficou tudo certo, a gente segue conversando até os dias de hoje. Então, assim, tem muita coisa legal que você traz, conta para as pessoas, acha engraçado, sem citar nomes, e vocês vão viver essas experiências também, vocês vão ver que é muito legal isso. E nesses 20 anos a gente vai ter um papo. Foi um longo caminho, né? Várias experiências até chegar a ser um jornalista esportivo. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Eu comecei no estado do Rio de Janeiro, comecei pela Rede Bandeirantes, e naquela ocasião, quando eu comecei, e isso foi muito bom para a minha carreira, eu fazia de tudo, né? Eu fazia política, polícia, economia, esporte também, mas eu sempre quis focar no esporte. Mas eu fiz muita área policial no Rio de Janeiro, né? E isso me trouxe uma bagagem muito grande, uma experiência muito grande, porque imagina trabalhar, cobrir polícia no estado do Rio de Janeiro. Então é toda hora aquela sangria toda, aquela adrenalina toda, e eu vivi isso durante muitos anos. Cobri política também. Eu passei pelas emissoras, né? Passei pela Bandeirantes, passei pela Record, passei pelo SBT, até chegar à TV Globo e Sport TV, que é onde eu foquei realmente a carreira no esporte desde 2006, 2007. Então foi uma trajetória onde me deu a oportunidade de crescer muito, de aprender, porque eu trabalhei em todas as áreas. Então eu comecei fazendo o que a gente chama de geral, na Bandeirantes, e aí depois eu passei pelo SBT, passei pela Record, foi uma experiência muito boa, porque eu lembro que na época a gente fazia o Cidade Alerta, que foi um programa que teve muita audiência no Brasil inteiro, época de Marcelo Rezende, tantos outros grandes nomes aí do jornalismo brasileiro, e isso me deu uma bagagem muito legal. Fazer o Cidade Alerta foi muito legal, mas a minha grande experiência realmente é o mundo esportivo na TV Globo, no Sport TV, onde eu cresci, eu fui para 7, 8 países, rodei esse país inteiro nas coberturas ao vivo, fazendo um Mundial de Clubes, fazendo um Mundial de Natação, fazendo um Mundial com a Seleção Brasileira, Copa do Mundo. Isso eu vou levar para a minha vida inteira. No ano passado, 2014, um ano muito bom, importante para Atlético, Cruzeiro, o América também quase subiu, né, por uma questão dos pontos perdidos não conseguiu, mas 2015, dá para projetar também esse ano sendo um ano tão bom para o futebol mineiro? Eu creio que sim, 2014 foi um ano maravilhoso, você já adiantou aí para Cruzeiro, para Atlético, para América e para toda a imprensa que cobre o estado de Minas Gerais, especialmente Belo Horizonte. Foi muito bom. E agora para 2015, a expectativa é essa, até porque a estrutura dos clubes permanece e quando se há uma estrutura como essa, um planejamento, a gente sabe que as coisas tendem a acontecer dessa forma. Então, esse ano é um ano que a gente tem os campeonatos regionais, o brasileiro de novo, tem Libertadores para Cruzeiro e Atlético. O América no ano passado não subiu porque foi um deslize da diretoria. Então, hoje nós teríamos 3 clubes mineiros na Série A. Então, o erro foi da diretoria, não foi nem dos jogadores, né? Então, os pontos que perderam na época, os 6 pontos, seriam suficientes para deixar o América também na Série A. Mas, enfim, não deixa de ter tido uma campanha brilhante, segue na Série B. E um ano que eu sei que vai ser muito bom e que a gente vai ralar muito e que é muito bom. Então a expectativa nossa para 2015, para nós que trabalhamos no mundo esportivo, é de muito trabalho, ficar pouco tempo em casa, pouco tempo com a família, mas é uma coisa que a gente ama fazer e vai ser muito bom 2015. Josine, uma mensagem que você deixa para seus futuros colegas? Estudem, se preparem, porque as oportunidades vão surgir, assim como surgiu para mim 20 anos atrás. Então você que está no jornalismo, procure se identificar o que é bom para você, a internet, é o jornal, é o rádio, é a televisão. Então procure saber como é que a gente faz, acompanhe mais os programas esportivos, como é que a gente trabalha, como é que a gente abre uma matéria, porque a oportunidade ela vai surgir. É acreditar, se preparar, segue em frente, eu tenho certeza, fé em Deus acima de todas as coisas, que a gente vai se encontrar nas redações Brasil afora, mundo afora, e vai ser muito bom. Josino, muito obrigado pela entrevista. Valeu. O Esporte Gerais 2015, o primeiro Esporte Gerais 2015 fica por aqui. Obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau, valeu.
O Esporte Gerais fica por aqui e esta é a nossa última edição do programa. Mas você já sabe, se você quer rever esta ou outras edições do programa, acesse o nosso canal do YouTube, Memória PUC TV. Envie também sugestões e conte um esporte alternativo que você deseja ver no programa. O e-mail é esportegerais@pucminas.br. Até mais, galera. Tchau!